Salve pessoal! Neste vídeo eu vou mostrar um passo a passo de como construir um autotransformador. Esse autotransformador, pessoal, é usado para transformar uma tensão de 110 em 220 volts ou 220 volts em 110 volts, tá pessoal? Por exemplo, se a tensão da sua cidade for 220 volts e você tem um equipamento que seja 110 volts, você não pode usar diretamente no 220 volts, senão ele vai queimar. Então é só você usar esse autotransformador. Por exemplo, a tensão da sua cidade é 220 volts, você liga na entrada de 220 volts, ele vai baixar essa tensão, né, para 110 volts ou 127 volts, e você vai poder utilizar o seu equipamento que seja de 110 a 127 volts, tá pessoal? E também, se a tensão da sua cidade for 110 volts e você tem um equipamento que seja 220 volts, é só você ligar a entrada de 220 volts, que no caso aqui da minha tensão é 127 volts, e eu ligo ele aqui na entrada de 127 volts e ele vai transformar essa tensão para 220 volts, e eu vou poder utilizar equipamentos que sejam 220 volts, tá pessoal? Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como vocês construir esse autotransformador. Pessoal, vocês vão iniciar tirando as medidas do transformador de vocês, tá pessoal? Vocês podem medir pelo carretel assim ou pelo as próprias chaves metálicas do transformador, tá pessoal? As medidas é A vezes B, nós achamos S, que é a seção nuclear do nosso transformador, tá pessoal? A medida A, que a gente chama, é a largura da perna do meio aqui, tá, da chapa metálica, e B é o acúmulo de chapa, a quantidade de chapa, né, a grossura de chapa empilhada na outra, tá pessoal? Então vocês vão medir A vezes B, e aí vocês acham, né, o resultado para vocês. Aí você anota no caderno de vocês, tá pessoal? No caso meu aqui já tá feito, ó, vocês vão fazer dessa forma, medir. Como eu falei, tanto faz ser aqui na chapa, fazer eu medir, como lá no carretel do transformador. Então aqui, ó, a minha medida é do meu transformador, no caso do meu trafo aqui. Eu recomendo, pessoal, vocês fazer com transformadores grandes assim, que é importante que seja, para fazer esses autotransformadores, seja esses trafos bem grandes assim. Se for um transformador muito pequeno, né, não vai ficar muito legal. O ideal é que seja um transformador meio grande assim, tá? Então a medida do meu aqui, ó, dá 4,5 centímetros, tá? Ó, já anotei aqui. A largura do acúmulo de chapa, 6 centímetros, tá pessoal? Então eu já anotei aqui, ó. Aí vocês vão medir dessa forma. Anotou de vocês o resultado, né, de um lado e outro, o transformador de vocês vão medir. No caso meu que deu 4,5 vezes 6, ó, eu acho 27, que é o resultado de A vezes B, tá pessoal? 27 deu a seção nuclear do meu transformador, tá pessoal? Para esse transformador aqui, pessoal, para o autotransformador, eu vou usar uma G, que é uma constante usada para 60 Hz, tá pessoal? Aí vocês vão pegar essa constante, tá? Não é uma variável, é uma constante, 48,4, e vamos dividir pelo resultado, que é a seção nuclear do nosso transformador, tá pessoal? Então eu pego aqui, ó, aí vocês vão anotar aqui, 48,4 dividido pela seção do meu transformador, que deu 27, dividido para 27, eu acho, ó pessoal, o número de espira para cada volt, tá pessoal? Então vocês vão anotar só os 3 primeiros dígitos aqui, tá pessoal? Dá esse monte de número aqui, aí vocês sempre anotam só os 3 primeiros dígitos. Então deu 1,79 espira por volts, tá pessoal? Eu achei aqui o número de espira para cada volts, tá pessoal? O número de espira por volts. Então eu pego esse número de espira e desci para cá, ó. Aí vou fazer da seguinte forma: eu vou multiplicar pela tensão de volts que eu quero, tá pessoal? Ó. Então aqui, ó, 1,79. Vamos anotar aqui. 1,79 vezes, eu vou fazer esse cálculo aqui para 127 volts, tá pessoal? Que é a tensão da minha cidade aqui. Você pode iniciar, o ideal é que você faça primeiro para essa tensão, depois faz para a segunda bobina, que é para 220 volts. Então eu vou multiplicar por 127 volts, ó. 1,79 vezes 127 volts, apertou igual, achei 227,33 espiras o primário do meu transformador, tá pessoal? Fala primário
porque são duas bobinhas, mas no caso desse transformador não se chama primário e secundário, porque o autotransformador ele vai ser feito, não é um transformador isolado, tá pessoal? O transformador isolado é quando você faz o primário e o secundário individual um do outro, aí chama o transformador isolado. No caso desse aqui, nós vamos fazer um transformador que uma bobina vai precisar da metade da bobina da outra, né? Então é um transformador não isolado, tá? Então vamos fazer da seguinte forma: achemos já o número de espira para a primeira bobina, tá? Agora vamos fazer para a segunda bobina. Como que vamos fazer esse cálculo para a segunda bobina desse autotransformador, pessoal? Aí eu vou fazer o mesmo cálculo aqui, ó, da mesma forma que achei aqui. Nós achamos 1,79 espira por volts. Então eu vou só pegar novamente 1,79 espiras, né? E vezes, vocês viram que para a primeira bobina eu multipliquei ela por 127 volts. Agora, para me achar a parte de 220 volts, eu vou multiplicar por 220 volts, tá pessoal? Eu achei o total para 220 volts 393 espiras, ponto 8, tá pessoal? 393 espiras para para 220 volts. Aí, pessoal, o que nós vamos fazer nesse resultado aqui? Se fosse um transformador isolado, né, se no caso que fosse para fazer um transformador isolado, primário e secundário, fosse com duas bobinas, né? Então, o que ia fazer? Eu ia colocar 227 espiras numa bobina e 393 espiras, né, na segunda bobina, né, no secundário, ou vice-versa. Mas aí no caso aqui, pessoal, não ia caber, dependendo do diâmetro do fio, não ia caber dentro do mesmo transformador, porque, né, muita espira colocar, somando isso aqui todos, ó, ia dar muita espira e não ia caber no transformador. Então nós vamos fazer tipo compartilhar. O que vamos fazer, pessoal? Eu fiz essa multiplicação e eu achei que para 220 volts vai pegar 393 espira. Então, para eu poder não colocar esses dois aqui, eu vou apenas fazer isso aqui, pessoal. Eu vou diminuir, tá? Esse número de espira aqui, ó. Então eu peguei aqui o resultado para 220 volts. Eu disse aqui para baixo, ó. Aí nós vamos colocar menos, né, o número de espira para 127 volts. Então vou colocar aqui o resultado total para 220 volts, ó. 393.8, né? Deixa eu ver, apaga aqui. Ó, 393.8 espiras. Então colocar menos o número de espira para 127 volts, tá pessoal? Que é 227.33. Ficam 166.49 espira, tá pessoal? Olha só. Então para 127 volts eu vou enrolar 227.33 espiras, e para 220 volts eu vou enrolar esses 227 espiras. Vou enrolar numa bobina, faço um tape, né? Aí continuo e coloco mais 166 espiras, tá pessoal? Para 220 volts. Então eu vou mostrar para vocês como mais ou menos vai ficar no desenho. Observe no desenho aí, pessoal. Dessa forma vamos fazer. Observe pelo desenho aqui como que nós vamos fazer, tá pessoal? Então vocês vão fazer o que, ó? O 110 e 220 vão dividir uma das fases, tá? Uma corrente, ó. Vamos fazer da seguinte forma: coloca a ponta do fio, ó, uma ponta do fio de um lado do transformador, tá? Ó, de um lado do transformador, coloca para o outro lado do transformador, ó. Tá vendo como é que eu tô fazendo? E faz um tape aqui, ó. Só amassa o fio, beleza? Dessa forma aí, só puxa o tape, tá pessoal? Ó, que aí vão ficar a mesma corrente. E aí vocês vão iniciar as primeiras espiras, né? Que no caso para 127 volts deu 227 espiras. Então vocês vão começar a bobinar esse transformador dessa forma. Observe que essa daqui foi início, tá? É o início do transformador, tá? Nós apenas dividimos, porque ela vai dividir carga, vai dividir a mesma tensão, um lado e outro do transformador, que é as iniciais do transformador, tá? Ó, dessa forma aí. E vocês vão bobinar, começar a bobinar. Bobinou os 227 espiras, tá? 227 voltas, você pode
tá aqui 227,33, vocês podem arredondar para 228 espiras, tá pessoal? Então, vocês arredondou para os 228 espiras, terminou de bobinar, como aqui foi o início, tá? O início da bobinação, aí você vai e coloca, ó, um tape, puxa outro tape aqui, ó, tá? E aí volta para lá para iniciar o outro bobinamento. Essa foi a primeira bobina para 127 volts, tá pessoal? Tá? Lembra que esse aqui é apenas uma extensão desse tape aqui, que é o fio que nós iniciamos, ó. O fio de início foi esse aqui, a ponta de início do nosso bobinamento. E esse aqui é só um tape que nós fizemos, puxamos dele para cá, para o outro lado do transformador, tá? E aí, quando nós bobinemos as 228 espiras, tá? Nós puxamos um tape, aí vamos fazer o outro bobinamento para 220 volts, que nós vamos apenas completar colocando 126 espiras. Vocês podem arredondar para 167 espiras, tá? Porque tá 166,47. Vocês podem arredondar para os 167 espiras, tá? Então vamos fazer a segunda bobina, ó. Vocês vão bobinar mais 167 espiras. Terminou de bobinar as 167 espiras, vocês vão terminar aqui, ó, do lado que tava, né, essa que nós puxamos a extensão da primeira bobinação, do outro lado do transformador. Você vê que aqui tá dois, tá o início e o final da primeira bobina. Aí você fez a segunda bobina, que é para 220 volts, você deixa, quando terminou, né, vocês deixa aqui do lado que nós puxamos essa extensão do primeiro aqui, ó. Beleza? Então deixa eu cortar aqui. No caso desse transformadorzinho aqui, foi só para exemplificar, tá pessoal, para vocês como que vai ficar, como que vai ser o bobinamento. Prontinho, pessoal, como vocês puderam ver, ó, nesse lado aqui, ó, essa aqui é a bobina de entrada, nós coloquemos 228 espiras, puxamos um tape e fizemos a segunda para 220. Então, colocando essa bobina, ó, como que tá aqui no desenho, tá pessoal, que é a primeira que nós fizemos, ó, desse aqui para esse aqui, que é metade da bobina, que é a bobina maior, nós coloquemos 228 espiras, tá? Vai ser 127. Então, ligando aqui, vai ser 127, entrar 127. Esse restante que nós completamos para 220 aqui, pode ver que ela está interligada com a primeira. Então, ela vai, a metade aqui vai ser para 220, né? Coloquemos só esse 166 espiras. E ela vai completar para poder terminar de completar os 220 com a própria bobina do primário aqui, pessoal. Entrando nas duas bobinas, vai sair 110, né, 127 volts, e entrando 127 vai sair 220. Beleza, pessoal? Depois vocês vão seguir mais direitinho aí no passo a passo que eu vou continuar, né, a fabricação dessa bobina. Vocês vão ver direitinho como que eu vou fazer para fazer esse bobinamento aqui, e continue acompanhando que vocês vão entender melhor, caso você não tenha entendido até agora, tá, pessoal? Agora nós encontramos a quantidade de espiras que vamos colocar nesse transformador. Agora nós temos que achar qual o diâmetro do fio nós vamos usar para esse transformador, tá, pessoal? Então nós vamos fazer um segundo cálculo da onde nós vamos descobrir, né, o diâmetro do fio, qual a espessura do fio nós temos que usar para esse transformador, tá, pessoal? É importante você fazer esse cálculo, porque se o seu transformador tiver as medidas diferentes do meu, provavelmente o número também, a espessura do fio também, o diâmetro do fio vai ser diferente do meu. Então, por isso que é importante esse cálculo, tá, pessoal? Segue aí o passo a passo que nós vamos ver agora como fazer, beleza? Nessa parte, nós vamos fazer o cálculo para descobrir o diâmetro do fio a ser utilizado no nosso autotransformador, tá, pessoal? Para fazer esse cálculo é muito simples, é só S ao quadrado, tá, pessoal? Nós vamos multiplicar, sabe aquele resultado que nós descobrimos lá, que nós medimos a medida do nosso transformador, que no caso meu que é 4,5 vezes 6, deu 27. Nós vamos colocar 27 vezes 27, tá? É só colocar o resultado do seu transformador aí, né, de A vezes B, ao quadrado. Então eu vou colocar aqui, ó, eu coloquei, ó, 27 vezes 27. Vamos, no meu já tá o cálculo, mas para exemplificar eu vou mostrar para vocês aqui fazendo aqui, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui, ó, 27 vezes 27. Nós acha, olha só, 729, tá, pessoal? 729 tá aqui, ó. Nós vamos tirar
menos 24%, tá, pessoal? Que são as perdas que tem no transformador. Então, colocar menos 24%. Na hora que você apertar aqui, pessoal, desse resultado, colocar menos 24%, você não aperta igual, ó. Você aperta esse símbolozinho aqui, ó, de porcentagem, ó, 629, menos 24 aí, por cento. Apertou a porcentagem, aí é que aperta igual. Então, ela ficou 554,04. Tá, ó, aqui, ó. Esse resultado aqui, nós vamos agora, pessoal, dividir ele pela tensão que nós queremos, tá? Ó. Eu disse ele aqui para baixo, tá? Para continuar. Então, 554,04 dividido para 127, eu vou calcular primeiro o diâmetro do fio para a primeira bobina, que é a bobina de 127 volts, né? Então aqui, ó, 554,04 dividido para 127 volts, nós achamos aqui, pessoal, ó, 4,36, tá? Toda vez que der esse cálculo, que dá um monte de número para trás, pessoal, vocês só pegam os 3 primeiros dígitos, tá? Esquece o resto, tá? Senão fica muito complicado se você for anotar todos esses números aqui. Sempre a gente só leva em conta os 3 primeiros dígitos, tá? Esse número aqui quer dizer a amperagem suportada pelo fio para essa bobina que nós vamos fazer de 127 volts, tá, pessoal? Então nós fizemos todo esse cálculo aqui, tá? Com a seção do nosso transformador, né? Fizemos todo esse cálculo aqui e multiplicamos por a tensão 127 volts, que é a que nós vamos fazer a primeira bobina, tá? E nós achamos a amperagem suportada por esse fio, que é 4,36 ampere, tá, pessoal? Aí o que nós vamos fazer agora para nós saber qual é esse fio que suporta essa amperagem? Você vai no Google, tá, pessoal? E pesquisa aqui, ó, por essa tabela aqui, ó. Pesquisa por tabela de fio AWG, tá, pessoal? É gratuito. Se vocês quiserem, vocês podem baixar em PDF, tá? É gratuito. Eu baixei aqui, né? Mas você pode pesquisar diretamente lá. Na hora que você abrir, você pode ver diretamente lá. Então eu vou caçar aqui na tabela aqui essa amperagem aqui, ó, né? De 4,36. Então eu vou aqui na tabela aqui, ó. Pode ver que aqui tem os números, todos os números de fio correspondente da AWG, tá? Fio esmaltado AWG. E aqui tá, ó, as capacidades em ampere, tem todos eles aqui, ó. Então você vai caçar nessa lista de capacidade aqui em ampere, tá? Esse resultado que você encontrou no seu transformador. No caso do meu aqui é 4,36 ampere, então eu vou aqui, ó, e vou caçar esse 4,36 ampere. Ó, pessoal, no caso aqui eu achei 4,8 ampere, ó. Nem sempre, quando você fizer esse cálculo, vai dar certinho, vai ter certinho o seu resultado aqui na tabela. Aí você coloca, se caso o cálculo que você fizer não tiver, né, na tabela, aí você vai colocar o número aproximado, tá, pessoal? O número que mais se aproxima do seu cálculo. No meu caso aqui, do meu cálculo, deu 4,36 ampere, né? Aqui na tabela eu só achei 4,8 ampere. Então é através desse aqui que eu vou saber que fio é esse que nós vamos usar. Para facilitar, eu vou colocar aqui uma régua aqui, pessoal. Deixa eu acertar certinho aqui. Só para não me perder. Você só vai pegar aqui, ó, deu 4,8. Aí eu vou seguir essa lista aqui, ó. Eu vou ver no final lá que fio vai ser esse, ó. O fio número 15, tá, pessoal? Ó. Tá? O fio que eu encontrei aqui que suporta 4,8 ampere é o fio de número 15, né? Ó. Beleza, pessoal? Você quer saber o número do fio, você vê aí pela amperagem, achei o número 15. Quer saber quantos milímetros tem esse fio, qual o diâmetro dele? Tá aqui, ó. O diâmetro desse fio, ó. Tá? É o fio número 15, tem esse aqui é o diâmetro dele, né? E aqui a amperagem suportada por ele, tá, pessoal? Então nós achamos aqui, tá, a amperagem suportada por esse fio. Nós achamos o fio que nós vamos usar na bobina para 127 volts, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui que é o fio de número 15. Para nós fazer a parte de 220 volts, tá? Aí nós faz o mesmo processo. Nós vamos pegar a mesma quantidade que deu o resultado aqui, ó.
tá? É o mesmo processo. E é isso aqui, ó. Você vê aqui esse resultado aqui de 554,04. Nós aqui, ó, dividimos por 127 volts, que é para a segunda bobina. Para 220 volts, nós vamos fazer a mesma coisa. É só pegar esse mesmo resultado, tá? E dividir por 220. Foi o que eu fiz aqui embaixo, aqui, ó. Por 220 volts, tá? Ó. Dividi, peguei esse meu resultado que deu da seção lá. Aí dividimos aqui para 220 volts, tá? Nós achamos 2,51 ampere, tá, pessoal? Ó. Aí nós fazemos a mesma coisa, para 220 volts, nós vamos lá na tabela WG para nós ver que fio que é esse, que suporta 2,51 ampere. Então aqui, ó, na tabela, vou caçar aqui, vou procurar por esse, lá deu, ó, 2,51. O que eu achei aqui, ó, 2,5, pessoal, ó. 2,5 ampere nós achamos aqui. Como eu falei para ele, nem sempre tem certinho, né? Como eu falei, mas aqui eu acho que seja a mesma coisa, porque é lá ponto, ó, 2,51, né? E aqui tá 2,5, acho que é porque não bota os 3 dígitos, né? Mas é a mesma coisa, ó. Então nós achamos aqui 2,5 ampere. Então vamos ver que fio é esse. Ó, pessoal, fio 18, ó. 2,5 ampere é o fio 18. Então, para 220 volts, nós vamos usar na bobina 220 volts, nós vamos usar o fio 18, tá? Vou anotar aqui. Prontinho. Beleza, pessoal? Então, nós achamos aqui, né, a quantidade de espíritos que nós vamos colocar, né, no transformador, né, as voltas, quantidade de volta, quantidade de espiras. E aqui nós achamos o diâmetro do fio que nós vamos usar nesse transformador. E agora nós vamos descobrir qual a potência em watts desse transformador, tá, pessoal? Ó, fiz o cálculo aqui. E para nós descobrir a potência em watts desse transformador, é só, pessoal, nós multiplicar a nossa tensão de entrada do nosso transformador pela amperagem que nós descobrimos lá. Vocês se lembram lá que nós descobrimos a amperagem desse fio aqui? Nós fizemos todo o cálculo aqui, descobrimos que a amperagem dele aqui, né, para a bobina lá 127 volts, nós descobrimos que ela tem 4,36 ampere, né? Aí na tabela AWG nós achamos o 4,8 ampere, né? E aqui tá ele, ó. Então eu multiplico aqui, ó. Você vai multiplicar o seu lá, né? Multiplicar a sua tensão de entrada. Se for 127, você vai multiplicar os 127 pela amperagem que você achou. Se for 220 volts, você vai multiplicar os 220 volts pela amperagem que você achou. Tá? Então, no meu caso aqui, 127 vezes 4,8 ampere, tá? Eu achei que a potência em watts do meu transformador, 609,6 watts de potência tem o meu transformador, tá, pessoal? Tá, aqui eu fiz o triângulozinho para a pessoa ver melhor como que funciona isso aqui, tá? Depois eu vou ver se eu faço um vídeo, pessoal, explicando melhor como funciona esse triângulo aqui, tá, pessoal? Essa aqui é uma fórmulazinha que para você, por exemplo, você tem um transformador que, por exemplo, ele é 200 volts, né? E você sabe a voltagem dele e os watts dele, mas não sabe quantos amperes dá esse transformador. Então você faz, né, o cálculozinho, você descobrir quantos amperes tem esse transformador. Ou às vezes você sabe quantos amperes ele fornece, qual é a tensão de entrada dele, mas não sabe quantos watts dá esse transformador. Então você vai fazer o cálculozinho, você vai descobrir, né, os watts, quantos watts tem esse transformador. Então é uma formulazinha bem bacana para vocês fazer. Depois eu vou fazer um videozinho melhor explicando isso aqui para vocês, tá, pessoal? Então nós achamos aqui, né, a quantidade de espira para o nosso transformador, descobrimos o diâmetro do fio a ser usado para esse transformador e descobrimos a potência em watts que esse transformador vai nos fornecer, tá, pessoal? Aqui nós aprendemos na teoria, pessoal. Fizemos o cálculo na teoria, né? Caso você não tenha entendido bem ainda, né? Com certeza você vai entender melhor algumas partes que você não pôde entender aqui. Você poderá entender na parte prática, tá, pessoal? Agora, a continuação do vídeo, eu vou fazer a parte prática, né? Aqui é só a teoria. E agora vamos partir para a prática, que eu vou mostrar, né, o passo a passo
bobinando esse transformador, como é que eu vou fazer a bobinagem dele, a primeira bobina, fazer os tape ali e tal, até a montagem final dele, até o teste, tá, pessoal? Se vocês, talvez o vídeo vai ficar um pouco demorado, mas caso você tenha interesse em aprender, é claro que você vai visualizar esse vídeo por inteiro para que você possa ter, né, não tenha dúvida e possa fazer o seu autotransformador bem feito, beleza, pessoal? Então vamos partir agora para a parte, né, prática do nosso transformador. Olha aí, pessoal, já estou com a minha bobinadeira no jeito aqui, ó. Já vou iniciar o bobinamento do meu autotransformador. Aqui tá o fio 15 AWG, tá? Que é o fio que nós achamos lá, segundo o cálculo, tá? Eu vou dar início aqui e vou mostrar para vocês. Isso aqui é a minha bobinadeira que eu fiz caseira, né? Tem um vídeo no canal mostrando passo a passo como eu fiz ela. Quem tiver interesse em olhar, dê uma olhadinha aí na descrição do vídeo que eu vou deixar ela fixada aí, beleza? Olha aí. Aqui eu tenho um pedal, ó. Na hora que eu aperto eu aciono ela, né? Tem um controlador de velocidade, ó. Pode deixar com uma rotação bem baixinha, tá, pessoal? Ó. E pode deixar com uma rotação bem alta. Aqui eu controlo. Tem um contador de batida, ó. Beleza? Então vamos dar início aqui agora, tá, pessoal? Vou zerar aqui. Zerei o meu contador. Tem esse suporte aqui onde eu coloco o carretel. E aqui ele vai puxando o fio e guiando pro carretel aqui, ó. Pessoal, vou deixar aqui, ó. Observe bem o início aqui, tá? Vou deixar mais ou menos um palmo e uma chave de fio, tá, pessoal? Ó. Deixar aqui mais ou menos um palmo. Esse tamanho de fio aqui, isso, eu entorto aqui, ó. Deixar mais ou menos esse tamanho aqui para fora, pessoal. Que esse aqui, observe que esse aqui é o fio zero, o fio de início, tá? A ponta de início. Nós vamos deixar esse pedaço grande desse tamanho aqui, porque ao terminar de bobinar, né, o transformador, nós vamos entortar ele, fazer como se um tape aqui, entortar a ponta para colocar essa ponta para o outro lado do transformador, porque as duas tensões de entrada, tanto 110 como 220 volts, vão compartilhar da entrada aqui, da primeira perna de fio de entrada aqui, que é o zero, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui, ó, no primeiro pino do transformador aqui, né, para não atrapalhar muito aqui na hora de bobinar. Eu vou entortar aqui esse fio aqui, ó, só amassar ele um pouco aqui, para não ficar muito grande. Depois, quando terminar de bobinar, nós desamassa ele, ó. Deixei aqui dessa forma aí. Então eu deixei aqui e vou começar a agitar meu transformador, tá, pessoal? Esse fio que, como ele é o fio 15, ele é um pouco rígido, é bem duro ele. Então nós vamos colocando, pessoal, devagarinho, e vamos acertando ele, tá, para que ele fique bem encaixadinho, tá, ó. For possível, você pega um pedacinho de madeira e você vai, né, batendo, aí também ficando bem certinho mesmo, porque eu quero que esse transformador fique bem certinho, pessoal. Eu quero economizar o máximo de espaço possível. A quantidade de espiras que tem que caber nesse carretel, somando as duas bobinas para 127 volts e 220 volts, né? Somando as duas dá 393 espiras, tá, pessoal? Agora que completou uma camada de fio, ó, agora que eu fiz uma camada, né, das espiras, e ó, já pegou 41 espiras, né, numa camada aqui, ó, do começo ao final aqui do carretel, pegou 41 espiras, né, 41 voltas. Então significa aqui, pessoal, já fiz as contas que para encher esse carretel aqui,
né? Vai caber aqui, se for feito do começo ao fim com esse fio aqui, vai pegar mais ou menos 10 camadas, né? Ó, tem aqui foi a primeira, agora que eu fiz uma camada, tá? E vai pegar até chegar no final aqui, para caber dentro do transformador, vai pegar 10 camadas, né? De 40 espiras, né? Para nós completar as 393 espiras, tá, pessoal? Se eu ver que vai caber, né, as 393 espiras com esse fio aqui, o fio de número 15, AWG, eu vou fazer com ele, só com ele, tanto para 110 como para 220 eu vou fazer com ele, tá, pessoal? Caso eu veja que não vai caber, aí eu vou colocar só as 227 espiras, que é para 127 volts, aí eu corto, né, onde eu vou fazer o tape, aí eu vou colocar o fio 18 milímetros, que é mais fino, tá, pessoal? Que é o próprio mesmo para 220 volts, tá? Mas caso eu ver que vai caber com esse fio aqui, eu vou fazer com ele mesmo, né? Se eu ver que o fio também dá de colocar as 393 espiras total, tá, pessoal? Eu tô fazendo o bobinamento bem devagarzinho, porque eu quero que fique organizadinho aqui, tá, a bobina. Então eu vou mostrando aqui por parte para vocês, depois quando chegar mais perto ali de fazer o tape, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer o tape e o procedimento dela até o final, tá, até a montagem. Olha aí, pessoal, eu já tô na quarta camada da primeira bobina, tá? E já estamos em 132 espiras, tá, pessoal? 132 voltas. Essa é a quarta camada de fio, tá? Ó, pra você ver, tá ficando bem certinho, ó. Tô caprichando bem para que ele possa caber o nosso fio, tá, pessoal? Olha aí, pessoal, a primeira bobina aqui, ó, de 227 espiras, né? Eu arredondei para as 228, né? Que como no total aqui, ó, para 220 ou para 127 volts, né? Deu ali, ó, 227,33 espiras, né? Aí eu arredondei para as 228 espiras, tá, pessoal? Então a primeira bobina para 127 volts, tá? Eu terminei de bobinar aqui, ó, deu 228 espiras, tá, pessoal? Beleza? Agora aqui vocês vão ver como que eu vou fazer, né, para fazer puxar o tape, né, para emendar com a ponta de entrada. Aí essa ponta de início aqui com a ponta de tape que eu vou puxar, ligando as duas, que é a entrada 127 volts, tá? Aí eu vou fazer o tape para nós bobinar o restante para poder completar as espiras para do outro lado ser 220 volts, tá, pessoal? Observa aqui, viu, pessoal? Como eu terminei, né, o bobinamento para 127 volts, né? Eu terminei a espira aqui, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou, ó, certinho onde vou sair, eu iniciei aqui no lado do carretel, né, desse lado aqui. Aí na última cavinha aqui, do mesmo lado, eu vou pegar esse fio, ó, e vou entortar ele, ó, né? Vou puxar para fora aqui, ó. Você viu aqui? Eu puxei a ponta dele, botei para fora. Vou pegar um pedacinho aqui mais ou menos, generoso aqui, ó. E vou apenas entortar esse fio para fazer um tape, tá, pessoal? E vou voltar o fio lá para dentro de novo, pessoal. Viram aí, pessoal? Aqui é o fio zero, né? O início. E aqui o final da bobina de 127 volts. E voltei para dentro. Então entortei bem aqui. Fiz o tape, voltei com ele. Entorto no mesmo lugarzinho para continuar, para dar continuidade dele, ó. Então você vê que as bobinas não se separaram. As bobinas não se separaram. É apenas, né? Puxei um tape dela para fora, ó. Então aqui vai continuar o bobinamento, tá, pessoal? Observe aí como ficou, tá? Então aqui, essa entrada aqui é para 127 volts. Agora vamos dar as outras espiras que ficou, segundo o cálculo que nós fizemos lá, restam para 220, né? Para completar para 220, restam 160, deixa eu ver aqui, pessoal. Ó, restam 166 espiras, tá, pessoal? Não dá para completar as espiras para dar 220 volts.
Eu fiz dessa forma aqui, pessoal. Aí quando eu vou continuar bobinando aqui. Pra bobina não passar por cima desse tape aqui, ó. Pra não ficar por cima dele aqui. E aí ficar aquele tipo um calombo, ficar um lombo, né? Porque ele vai ficar montando em cima dessa espira. Então eu vou pegar esse tape por enquanto e vou deixar ele em pé aqui, ó. Tá? Deixa ele em pé, ó. Beleza? Que é para as espiras ficar passando aqui. E quando nós terminar de fazer esse bobinamento, aí nós entorta de novo pro lugar aqui, beleza, pessoal? Aí, pessoal, eu tava querendo, né, dar continuidade no restante das espiras com o mesmo fio, né, o fio de número 15. Mas aí eu vi que ele não vai caber, pessoal. Ele não vai, aliás, ele vai caber, mas não vai chegar a quantidade de espiras que falta para completar, né, as espiras para dar 220 volts, né? O fio ele tá acabando aqui no carretel, eu vi que ele não vai dar de completar, né? E aí, se ele não der de completar as espiras que é necessário, não pode ter emenda, tá, pessoal? Não é bom ter emenda no transformador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui cortar ele aqui no tape aqui e vou colocar o fio que nós descobrimos que era para 220 volts. Vocês viram que para 127 volts nós fizemos o cálculo e descobrimos que nós tínhamos que usar o fio 15 AWG, né? É o que eu estou usando aqui. E para 220 volts nós fizemos o cálculo e nós vimos que temos que usar o fio 18 AWG. Então, por esse fato aqui, como esse fio aqui não vai dar de completar o restante de espiras que falta, que é 166 espiras, né? Ele não vai dar de completar as 166 espiras. Então eu vou cortar aqui no tape e vou colocar o fio 18, tá, pessoal? Eu vou pegar o fio 18. O fio 18 ele é mais fino do que o fio número 15, um pouco, ó. A diferença é mínima, pessoal, tá? É mínima mesmo a diferença, né? Que para 110 volts e 127 volts o fio é mais grosso, sendo para 220 a gente sabe que o fio é mais fino, né? Então, no caso aqui eu vou colocar da mesma forma, vou colocar aqui paralela, né? Que como aqui vai ser um tape, eu vou enrolar aqui e depois eu raspo as pontas aqui, tá, pessoal? Vou raspar as pontas e vou estanhar ele para ficar a mesma espira, para dar continuidade nas espiras aqui, tá? Eu vou raspar ele e estanhar ele para ficar a mesma coisa como eu ia fazer, como eu ia prosseguindo, mas o fio 15 não vai dar para prosseguir. Então eu vou usar o fio correto do cálculo, que para 220 volts é o fio 18 AWG. Então eu vou só, é a mesma coisa, não muda nada, só mudou o diâmetro do fio, né? Coloco aqui, ó, na continuidade. Vou enrolar aqui só para ele não sair do lugar e vou dar continuidade no bobinamento aqui, ó. Vou entortar um pouco aqui para não dar problema, que tá pegando a parede lá. Depois eu desentorto ele. Vou enrolar um pedacinho de fio aqui, pessoal, para não desmanchar o tape aqui, ó. Aí na hora que terminar eu tiro a fita. Então essa fita aqui só para não desmanchar o tape, enquanto eu termino de bobinar o restante das espiras que faltam. Então agora eu vou dar 166 espiras com o fio 18 AWG. Aqui, pessoal, nós terminamos as 166 espiras, ó. Já coloquei mais 166 espiras que faltava, né? Então, ao chegou aqui, completou os 166 espiras, aí vocês vão colocar até o final aqui, pessoal. Vai colocar a ponta dessa espira do outro lado aqui do transformador, tá? Do lado de cá onde vai ser 220. Nós vemos que aqui, ó, aqui é a entrada do início, né? Do nosso transformador, do bobinamento, da primeira bobina. Aqui é o início e aqui é o final da primeira bobina. Ó, agora nós terminamos aqui, podemos virar ela aqui, ó, como eu falei. Pronto. Tá. Olha aí. Entre essas duas pontas aqui é a entrada para 127 volts, tá? Aqui o final de todas as bobinas, ó, como eu botei, tá aqui, ó.
Vou botar para fora aqui. Pronto. Essa aqui, o final, é 220 volts. Aí vocês colocam um nomezinho aqui, pessoal, um papelzinho com o nome. Isso aqui para vocês melhor identificar, né, as saídas do transformador de vocês, tá, pessoal? Para você não se confundir. Então vocês colocam um papelzinho e anota para vocês verem qual é a entrada 110 e a 220 volts, tá? Então aqui é a última expira, a última volta que terminou da nossa bobina, tá? Então esse aqui vai ser o 220 e lá onde entrou é que vai ser o 127 volts, tá, pessoal? Aí como eu falei, né, para que uma das entradas 220 vai entrar junto com com a entrada do 127, que é a primeira expira, né, o início. Então nós vamos pegar dessa forma aqui, pessoal. Vocês vão entortar o fio aqui, ó, como se fosse um tape. Bota por dentro do transformador e enrola para lá. Enrola para lá e coloca aqui, ó. Pronto. Dessa forma. Eu vou tirar aqui fora para explicar melhor para vocês, tá, pessoal? Olha aí, pessoal, como que ficou a nossa bobina do nosso autotransformador depois de bobinado, ó, finalizada. Vocês podem ver, ficou bem certinho, um ótimo acabamento. E aí ficou dessa forma aí, pessoal, como vocês puderam entender aí, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó, que eu sinalizei que esse e esse são o mesmo fio de início, tá, pessoal? É o início. Nós iniciamos, tá? Ó, vou até tirar para vocês verem, ó. Que esse aqui, ele é a mesma ponta desse aqui, ó, que nós entortemos, né? E eu coloquei pro outro lado porque vai ser a ligação da entrada 220, tá? Pronto. Então nós vamos ligar aqui. Nós coloquemos aqui, ó, esse aqui é o fio de início. Nós enrolemos 227 espiras. E aí paramos aqui, ó. Fizemos um tape, que aqui eu coloquei um fio mais fino, que é para 220 volts, como eu falei. Voltei para cá e continuei, coloquei mais 166 espiras, tá? Aí finalizamos, ó, finalizou aqui, tá? Nessa aqui, ó. Como o final foi para 220 volts, aí eu deixei do lado aqui, que é para 220 volts, tá? Essa aqui, ó, com essa aqui, como eu falei, é o mesmo fio, tá? Ó, é o mesmo fio, tá? Ó, aqui é o início, aqui é o meio e aqui é o fim. Tá? Esse aqui é o mesmo que eu dobrei aqui e coloquei para cá. Então, o que vai suceder é o seguinte, que quando você ligar, né, na entrada, é bom você sinalizar para você não se confundir, tá, pessoal? Nós iniciamos aqui, né, esse com o meio aqui, com o tape aqui, é 127 volts. Quando eu ligar 127 volts aqui, ele vai sair 220 volts aqui. E quando eu ligar, e se for ao contrário, né, se a sua energia for 220 volts, você vai ligar o seu 220 volts na entrada 220 volts e vai sair os 127 volts aqui do outro lado, beleza, pessoal? Como vocês puderam ver aí no cálculo, né, tem pessoas que fazem tipo assim para 110, né, aí divide 110 mais 110 para poder dar 220. Só que não é muito legal fazer esse cálculo dessa forma, pessoal, porque quando você coloca, por exemplo, você faz para 110 volts, aí muitas vezes a sua energia é 127 volts. Quando você coloca 127 volts em 110 volts, aí ele tem que sair mais no 220 volts. Ele não vai sair só os 220 volts, vai dar uns 100 ou vai dar uns 260, 270 volts, dependendo da energia, né, da sua casa aí, né, do pico que ela der ali, vai sair muito alto e não dá certo. Então por isso que é importante você fazer exatamente para a tensão da sua casa. Se a sua energia for só 110 volts mesmo, né, você faz só para 110 volts, mas geralmente é 127 volts. Então por isso que a gente faz o cálculo para 127 volts, tá? O 220 volts eu fiz
para 220 volts certinho, porque muitas vezes, geralmente, né, a maioria das vezes por padrão é só 220 volts mesmo, não ultrapassa. Agora o 110, né, volts, muitas vezes tem umas energias que é 110 volts, tem os que é 127 volts, tem até 130 volts, mas o ideal por padrão é você fazer o cálculo para 127 volts. E aí agora eu vou montar ele aqui, colocar a chapinha metálica, montar ele aqui, vou fazer a ligação e fazer o teste para vocês verem aí, beleza, pessoal? Nós vamos fazer a montagem dele agora, colocar a chapa metálica, todo o corpo dele. Vou ligar aqui as tomadas aqui, para nós tá fazendo o teste, ver como que ficou e vocês vão ver o resultado final dele aí, beleza, pessoal? Daí, para melhor identificar, eu vou colocar aqui, pessoal, uns espaguete termorretrátil na saída 220 volts. Eu vou colocar aqui, ó, na bobina 127 volts, eu vou colocar esse espaguete aqui vermelho, dessa forma assim. Até melhor para você não se confundir. Pronto, os vermelhos aqui é 127 volts. Eu vou colocar um espaguete branco, né, aqui no lado que é 127 volts. Aqui. Lá é 220 volts, aqui 127 volts. Esse lado branco aqui é o 127 volts e esse lado aqui 220 volts. Então eu vou fazer agora a montagem agora para nós ver. Agora eu vou iniciar a montagem dele aqui agora, ó. Tá tudo no jeito aí. Agora é muito fácil, só pegar aqui a chapinha metálica, tá? São os E e Is. E aí nós vamos só, pessoal, encaixando de um lado e do outro, até terminar de encher, né? Eu vou colocar aqui as primeiras, só para vocês terem mais ou menos ideia, quem não sabe ainda. Vocês colocam a primeira, colocam a segunda, coloca um I. Quando colocou o I, coloca o E do lado que colocou o I. E coloca o I do outro lado. Do lado que você coloca o I, é com certeza. Coloca o I, coloca um E do lado. Do outro lado, coloca um I, coloca um E por cima do I. O I e o E. Coloca um I, coloca um E. E assim vai, tá? Eu vou dar uma pausa aqui, vou encher. E terminar de encher, vou mostrar pra vocês aqui ele já completinho, tá? Vai terminar de completar todinho, eu vou parafusar isso aqui para ele poder firmar, deixar bem firme essas chapas aqui para não dar vibração. Pessoal, aqui eu tô finalizando. Aí vocês colocam aqui no finalzinho, pessoal, o máximo de chapa que couber, tá? Quando você estiver colocando aqui no finalzinho, que não der para colocar mais com a mão assim, tá? Que não der mais para empurrar com a mão, vocês pegam uma faca que bem fina assim, ou um estilete, uma coisa, né? E coloca assim, ó, entre o carretel e a chapa aqui, ó. Dá uma empurradinha aqui, ó. Que ele abre ele abre uma vaguinha ainda, ó. E aí por debaixo da faquinha assim, vão botando a chapinha metálica, ó. Dessa forma aqui, pessoal. Tá? Ó. Entrou a ponta, você tira a faca, aí termina de empurrar. Enquanto estiver entrando com a mão assim, tá? Enquanto estiver entrando, você impõe só como ele tá entrando facinho, então vocês colocam mais chapa. Aí empurrei desse lado, aí desse lado eu vou continuar, ó. Coloquei mais um I, faço o mesmo procedimento. Ó, ainda tá folgado ainda. Então eu pego mais uma chapa, coloco aqui por debaixo da faca aqui, ó. Ó, pessoal, coisa que tá entrando tranquilo ainda com a mão ainda. Então aqui tá folgado ainda, tá? Porque eu coloco assim, pessoal, quando eu fizer o aperto com os parafusos aqui, nos 4 cantos aqui, ele vai afastar bastante e vai ficar vago isso aqui. Aí o carretel fica meio que folgado jogando. Então é importante você colocar bem, né? Até porque essa chapa era desse transformador mesmo, né? Todas as chapas que restam aqui. Então vocês colocam, se for possível, até terminar o resto da chapa, tudinho, que era do transformador antes, tá? Pronto, pessoal, eu finalizei, terminei de colocar todas as chapas. Aí você usa uma madeirinha, tá, pessoal? Você pega uma madeirinha e vocês batem assim, ó, em cima dos lados assim, que é para poder essa chapinha se encaixar tudo certinho, ó. Você vê que ficou bem planinho, ó. Bate assim, bate embaixo, bate dos lados, que é para poder as chapas se encaixar tudinho, ficar tudo certinho, tá? Aí feito isso, pessoal, agora nós vamos parafusar aqui, ó. Liga os parafusos com as arruelas, porcas, para nós poder estar fixando ele, ó.
Pronto, agora tá montadinho. Agora é só partir pro teste, ver como que ficou, tá, pessoal? Depois eu vou procurar aqui umas tomadas fêmea para eu colocar aqui, né? Mas primeiro eu vou fazer o teste para vocês verem aqui como que ficou, se tá funcionando direitinho, né, conforme o cálculo feito. Pessoal, aqui nós faz e mostra que funciona, tá? Então vamos fazer o teste agora do nosso autotransformador, tá, ó. Vou mostrar aqui para vocês ele funcionando, tá, pessoal? Então eu vou testar aqui a nossa extensão aqui, ó, da energia mesmo de casa, só para vocês observar aqui. Olha aí, pessoal, 127 volts. Beleza, pessoal? 127 volts aqui na minha casa. Agora eu vou colocar aqui, ó, de extensão, colocar os 127 volts na entrada, 127 volts do autotransformador. Vou usar essa extensãozinha aqui, ó. Vou ligar aqui. Tá, pessoal? Agora nós vamos mostrar, ó, ele chegando aqui 127 volts aqui na entrada, ó. 127 volts, e na saída aqui, ó, 221 volts, pessoal. Beleza? Então ficou muito bom o nosso transformador. Ele entra 127 e sai 220 volts lá, viu, pessoal? Então agora vocês viram que funciona aqui, né? Entrando 110 ou 127 volts, sai 220 volts. Agora eu vou testar aqui com o outro autotransformador, saindo 220 volts, entrando aqui do lado 220, para sair aqui os 127 volts, tá, pessoal? Vou fazer esse teste também para vocês verem. Caso a energia de vocês seja 220 volts, né? Aí vocês vão fazer isso que eu falei. Eu vou colocar aqui, ó, esse outro autotransformador. Como eu não tenho 220 aqui, para testar esse aqui eu vou usar o 220 desse outro autotransformador aqui. Então, ó, tá entrando 127 volts, saindo 220 aqui. Então agora eu vou ligar esse 220 no 220 desse aqui que nós fizemos, tá? Que eu fiz, para nós ver saindo a voltagem aqui como quer ficar, pessoal. Ó, do lado vermelho aqui, como eu mostrei para vocês, é 220. Então eu vou colocar na saída aqui desse autotransformador aqui. Vamos ver aqui, pessoal. Eu vou testar aqui para vocês verem. Vamos ver aqui a saída aqui, olha, 220. Vocês veem, pessoal, desse transformador, e aqui é de fábrica, viu, pessoal? E ele tá saindo 230 volts, não sei porquê, né? Aqui a tensão da minha cidade é 127 volts, tá entrando 127 volts e tá saindo 230 em vez de 20, né? Então por isso aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, 230 volts. Então vamos ver na saída aqui quanto que tá. Olha só, pessoal, 130 volts está saindo aqui na saída, porque como você vê, como eu expliquei para vocês, pessoal, no cálculo lá, se tivesse entrando 220, porque o cálculo nós fizemos para 220 aqui desse lado, né? E aqui está saindo 130, não só 220. Então, como está saindo 130 volts, né? Entrando 130 volts no 220, aí ele aumenta também a saída aqui, por isso está dando aqui, ó, 130 volts, tá 3 volts a mais do que nós fizemos o cálculo. Nós fizemos para sair, era para sair aqui apenas 127 volts, ó, e tá saindo 130 volts, mas é porque tá saindo aqui, ó, tá entrando 230 volts. Se tivesse ligado numa tensão 220 volts normal, ia sair os 127 volts certinho, ó. Então para vocês verem aí, pessoal, funciona, tá? Vocês viram que funciona. Eu vou ligar aqui duas tomadinhas. Eu vou ligar uma tomadinha lá e outra aqui, que aí quando a gente quiser usar os equipamentos é só ligar, né? Por exemplo, eu ligo aqui, se for 220, eu quiser baixar a tensão para 127 volts, é só ligar o 220 como vocês estão vendo aqui na tomadinha, e vai sair os 127 volts para mim. Caso eu queira aumentar essa tensão, se for o caso de vocês, que a tensão de vocês seja 127 volts e vocês queiram
usar algum equipamento de 220 volts, aí vocês ligam aqui do lado de cá, 127 volts, entra aqui e sai 220 volts lá, tá pessoal? Então eu vou ligar aqui agora e vou voltar mostrando para vocês ele ligar aqui a tomadinha. Olha aí pessoal, como que ficou. Coloquei as tomadinhas aqui. Aí pessoal, o correto é que você faça, né, aqui o propósito do vídeo aqui é só ensinar como você fazer o autotransformador. Depois, pessoal, é importante vocês proteger esse transformador colocando ele tipo numa caixinha, tá? Pode ser uma caixinha de madeira, você faz uma caixinha de madeira, depois coloca, né, acopla a tomadazinha de um lado e do outro, identifica ela, né, a minha que eu identifiquei, né, para a vermelha, né, que é sinal de perigo, é a 220, que é mais alto, e essa aqui ficou sendo a 127 volts. Então quando eu quiser, né, usar, por exemplo, a minha energia aqui já é 127 volts, então é só eu colocar, né, os 127 volts na entrada 127 e vai sair os 220 volts para mim. É importante vocês terem, pessoal, as duas tomadas de saída aqui do autotransformador, vocês têm uma pecinha como essa aqui, ó, para poder vocês colocar um tipo de uma extensão, ó, vou colocar aqui, ó, coloca aqui, pega uma tomadazinha como essa aqui, ó, pluga aqui, ó. Agora é só plugar aqui. Pronto, aí já tem a minha energia de 220 volts saindo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. Pra vocês verem a diferença. Olha a diferença em 220 volts, tá? Beleza, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês, tá, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito. Ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até o próximo. Fui!